Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre viver de dividendos, renda mensal aplicada ao método Barsi, que já teve oportunidade de rentabilidade de quase 2.000%. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É a nossa nova playlist Ações, que eu já gravei alguns vídeos explicando o método Barsi, focado em dividendos periódicos. Também fiz a minha crítica ao método. E agora eu trago aqui um case aplicado que foi publicado recentemente no Twitter. Veja, não estou aqui indicando para você. Investir no mercado acionário visando dividendos tem que ser para você que tem visão de longo prazo, que deseja ter renda periódica e sabe escolher boas ações. É isso que nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Se você quer entender sobre viver de dividendos, vem aqui que nós vamos te ajudar nessa nova playlist Ações. Então vamos lá. Nessa simulação que foi apresentada, essa simulação traz uma distribuição de uma carteira teórica formada por 5 empresas, 5 ações na Bolsa de Valores diferentes, para que você entenda como que seria essa simulação. Dessa forma, a escolha das empresas obedece ao colocado lá no método de Luiz Barsi, que, se você não sabe, é um investidor de mais de 50 anos na Bolsa de Valores e que atualmente ganha mais de 1 milhão diário de dividendos. Você não ouviu errado. É uma pessoa física que criou um método e esse método rende atualmente para ele 1 milhão de dividendos diários. Então vamos lá, são 5 ações. A distribuição seria de 20% em cada uma dessas ações. Mas quais são essas ações, Vini? Todas elas devem ser boas pagadoras de dividendos, que é a premissa número 1 do método BEST de Luiz Barsi. E por que esse método se chama BEST? É um acrônimo, então, para que você lembre do melhor. E cada letra dessa daí tem um significado especial. Se você não viu ainda, eu vou deixar um vídeo aqui no alto que eu explico em detalhe cada uma das empresas. Mas o B, por exemplo, seria de banco. O E seriam empresas de energia e cada uma dessas letras representa um segmento da Bolsa de Valores que paga bons dividendos. Assista que você vai entender. Só que o método pregou ainda algumas características. Além de boas pagadoras de dividendos, devem ser setores perenes. Sabe aqueles setores que ao longo do tempo se mantêm vivos e dando bons retornos no mercado? Isso é um setor perene. Então ele, por exemplo, não investe em diversos setores, que eu também já gravei um vídeo nessa playlist Ações. Assista para você entender. O segundo ponto é que pague bons lucros, que a empresa, além de ser perene, mantenha-se com lucros interessantes. E nessa simulação, as empresas têm baixa correlação. Em outras palavras, não significa aí que elas vão ter relação entre elas. Não foi o desejo dessa carteira. Quais são as empresas, então, formadoras dessa carteira teórica? Volto a dizer, é uma simulação baseada no método de Luiz Barsi. Primeira carteira, Banco do Brasil. Eu diria que é a queridinha de Luiz Barsi com relação ao segmento de banco e boa pagadora de dividendos. A segunda empresa aí é a ISA CETIP, é uma transmissora de energia, que é a segunda letra do acrônimo BEST. Então ela tem um alto valor agregado, no sentido de que energia, todos nós dependemos de energia. Banco, você precisa de banco aí para poder fazer os seus investimentos, pagar as suas contas. Então veja que são empresas que estão no dia a dia nosso. A terceira é a Sanepar, uma empresa então aí de saneamento do estado do Paraná, também muito famosa na Bolsa de Valores. Continuando, nós temos a mega exportadora Klabin, que olha, uma das críticas minhas é essa.
A Klabin não é bem uma empresa do método BEST, mas ela é uma empresa boa pagadora de dividendos. Então há exceções também no método. E Barsi gosta bastante dela e da Suzano também, já dando uma dica aí para você. E a quinta empresa seria a Porto Seguro, uma seguradora. Então veja que são segmentos diferentes do mercado para que você entenda que elas em conjunto trazem valor no pagamento de dividendos. Essas 5 empresas, olhando aí primeiro a questão da volatilidade, você verifica na coluna da esquerda os maiores retornos e os menores retornos. E você verifica que existe uma variação muito grande. Aonde é que eu quero chegar com isso? Se você não tem aí um coração forte, não aguenta boas variações ao longo dos grandes períodos, não é para você. Agora, se você sabe fazer boas compras e aguardar o prazo certo, investindo em boas empresas, segmentos de confiança e boas pagadoras de dividendo, essa volatilidade que você vai observar ao longo de um mês, 2 ou 3, não vai te assustar, porque no final você vai ver a rentabilidade, aonde é que ela pode chegar. Continuando aqui sim tem um ponto bem interessante, que é específico mesmo da volatilidade. Foi medida então a volatilidade dessa carteira em relação à volatilidade do Ibov, que é o principal indicador da Bolsa de Valores. Veja, essas 5 ações em conjunto tiveram uma volatilidade em 20 anos de aproximadamente 22%. Uma volatilidade menor do que o Ibov. Então eu preciso te dizer, essas carteiras também do método BEST, elas não têm o intuito de realmente explodirem para cima em termos de cotação, mas sim pagarem bons dividendos para que você tenha uma renda recorrente. Esse é o intuito. Se você quer realmente empresas com oportunidade de explodirem em termos de valor, de cotação, não é esse o método. Esse é o método mais pé no chão, com visão de longo prazo. Então veja aí, a volatilidade é menor do que a volatilidade propriamente dita do Ibov. É bem verdade que nós tivemos grandes variações aí ao longo do tempo, mas a volatilidade média ficou então em 22% e da Ibov, que é o último, 27%. Veja também que ficou abaixo da volatilidade do índice IDIV, que é o índice de dividendos. Em outras palavras, parece que não assusta tanto quanto o índice principal da Bolsa de Valores e o índice setorial de dividendos. Agora vamos para a parte principal e a parte final do nosso vídeo. Como que se comportou essa carteira ao longo aí desses 20 anos, de 2004 a 2023? Primeiro, por que 2004? 2004 porque foi aquele momento em que as 5 empresas já existiam na Bolsa de Valores. Então é possível você trazer elas lá do início e fazer essa comparação. Ponto importante, veja aí em amarelo a rentabilidade da carteira nesses 20 anos, 1.827%. Você não ouviu errado. A carteira toda rendeu 1.827%, uma média de 17% ao ano, já considerando aí a questão dos dividendos. Veja, é uma rentabilidade espetacular. Somente investidores gigantes internacionais, como por exemplo Warren Buffett, conseguem manter no longo prazo uma rentabilidade acima de 15% ao ano em média. Essa rentabilidade aí é espetacular. E no gráfico da sua direita, você já verifica ela na cor verde, 1827. Em segundo lugar, o IMAB. Eu gravei já vários vídeos aqui sobre esse investimento de renda fixa para o longo prazo, trazendo informação para você que é um investimento de qualidade. Só que aqui estamos comparando laranja com banana, porque o IMAB é renda fixa e aqui nós estamos falando de uma carteira de dividendos para você ter uma renda periódica. Por que eu coloquei isso então? Para você entender que para o longo prazo o IMAB rendeu 50% da rentabilidade da carteira. Em outras palavras, o IMAB rendeu 900% e a carteira mais de 1.800%. Tem também aí no terceiro lugar o CDI, que é esse gráfico da cor azul, 539%. Vou repetir, 539%. Bem abaixo do histórico do primeiro e do segundo colocado. Vini, e o Ibov? O Ibov, 381%. Ah, mas o Ibov não é padrão para comparação.
Muitos fundos de investimento adotam sim o Ibov. E vou te dizer, a grande maioria não ganha do Ibov. Em outras palavras, aonde é que eu quero chegar com você? Você tem visão de longo prazo? Está disposto e aceita volatilidade maior do que a renda fixa? Você quer realmente ter renda? Essas aí são alternativas para que você avalie uma carteira de longo prazo. Segmentos perenes, paga dividendos e empresas lucrativas que conseguem se manter ao longo de bons períodos de tempo. Se você quer entender um pouco mais a respeito aí de investimentos, eu quero te fazer um convite final. Entre aí para o nosso clube de membros, no qual você pode ter acesso a 2 vídeos semanais gratuitamente. E eu já tenho mais de 90 gravados. Você tem acesso a todos eles pagando menos de R$ 8,00 mensais. Aqui estão os últimos vídeos gravados para você entender uma análise do macroambiente, análise de taxas e preços do Tesouro Direto, caso você tenha interesse em saber se o momento está bom ou não. Aqui uma avaliação do grande país asiático. Será que está enfrentando realmente dificuldades? Enfim, toda semana eu gravo um vídeo analisando taxas e preços no Tesouro Direto e um outro vídeo complementar. Você quer fazer parte? Por menos de R$ 8,00 eu faço o convite. Você entra lá no Amigo Sênior e vai participar conosco. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês tenham uma excelente semana, que tenham visão de longo prazo e, se tiverem dispostos a aceitar volatilidade, pensem em dividendos. Um abraço e até o próximo vídeo.